Quebra a bateria. Pessoal, assim, primeiramente, da minha parte é um imenso prazer e, de certa forma, um sentimento de dívida que eu tenho com a capoeira aí, do tempo que eu aprendi não só de onde eu vim, né, Paraná e Curitiba, mas também o tempo que eu estou aqui, de pessoas que tanto me ensinaram, né, entre elas o próprio mestre Pop. Acho que para mim é quase que uma obrigação, né, qualquer convite ser feito daquilo que eu puder contribuir com a capoeira. Eu sempre vou estar aqui e por isso, antes de mais nada, muito obrigado ao fórum aí, né, Vitor, João, o pessoal que está batalhando aí pela construção do fórum. Valeu mesmo. A ideia desse momento, depois que o padre tocar o sino, é a gente falar um pouquinho sobre as questões dos direitos trabalhistas. O fórum, acho que vocês perceberam que tem vindo uma sequência, né, de temáticas. E a temática hoje ela tem uma relação direta com os nossos direitos enquanto trabalhadores. Vou esperar o senhor terminar. Cada um de nós, gente, tem aqueles que ganham dinheiro com a capoeira, que ganham dinheiro com o seu trabalho, seja ele qual for, né? E tem aqueles que ganham dinheiro, ganhando dinheiro a partir do trabalho dos outros. Quando a gente fala em direito trabalhista, eu queria começar a fala lembrando o mestre Pastinha, quando ele deu uma entrevista para o Jornal à Tarde e o jornalista perguntou para ele, né? Pô, o que a capoeira precisa de mais para ficar ainda melhor, maior, tal? E ele disse assim, a capoeira não precisa de mais nada, quem precisa sou eu. Naquele momento ele estava chamando a atenção do jornalista, mas acho que vale de lição para todos nós, que a capoeira ela só acontece se a gente tiver o que comer, se a gente tiver direitos, se a gente tiver condição. E nos últimos períodos aí, a gente tem passado de um momento de avanço do ponto de vista de algumas políticas culturais, entre elas para a própria capoeira, o reconhecimento dela como patrimônio, foi colocado um pouco isso ontem, mas de repente um buraco grande se abriu e nós estamos caminhando para trás. E muitos dos nossos direitos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, têm sido retirados. Então, basicamente, assim, a minha fala até para não se alongar muito, mas para provocar um jogo também. É importante, às vezes, a gente sair da nossa zona de conforto, né, enxergar outros elementos além daqueles que, porventura, estão sendo falados ali no Jornal do Almoço, né, no Balanço Geral, enfim, a gente ir um pouco além disso. Até 2014, o Brasil chegou à taxa de desemprego de 6,8%. Se a gente pegar aí que o nosso país tem cerca de 200 milhões de habitantes, 6,8, façam a conta aí, mais ou menos quantos milhões estavam desempregados até esse período. Em 2014, houve uma mudança na política. Essa mudança, talvez incentivadas por alguns de nós e muito contrariada por outros, ela realmente mudou a própria estrutura da organização do trabalho no Brasil. Para vocês terem uma ideia, até ali a metade do ano passado, o número que era 6,8% de desempregados foi para 11,8%. Quase dobrou. Esse número, ele nada mais é do que, digamos assim, um exemplo mais real do quanto ficou mais difícil comprar o arroz e o feijão, do quanto foi mais difícil conseguir um emprego, né? E que de lá para cá isso tem aumentado. Por que eu fui até maio de 2017? Porque no segundo semestre do ano passado foi aprovada duas leis que nesse momento estão destruindo
o pouco que talvez a gente tenha conquistado até o presente momento. Uma delas é a lei das terceirizações, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, e a outra é a reforma trabalhista. Porra, cara, que assunto chato pra caramba. Pô, é chato, cara. Mas imagine se não é mais chato no momento em que eu tô pleiteando um emprego e o patrão diz assim, olha, eu só vou te contratar sem te dar os teus direitos básicos, porque com a reforma agora você pode ser um mero prestador de serviço e eu vou te contratar no regime de trabalho intermitente. Ou seja, você meio que fica preso a eu, que sou teu patrão, mas eu só te pago quando eu precisar do teu serviço. Até lá, se vira. Ah, pô, isso é bom. Né? Eu trabalhava num só, agora eu vou poder trabalhar em vários ao mesmo tempo, se tiver serviço. A reforma trabalhista foi aprovada, gente, com a promessa de que 6 milhões de empregos seriam criados no primeiro ano. Agora, ali em setembro, outubro, nós estamos fechando um ano da reforma trabalhista. Até agora, o desemprego, que era 11,8% antes da aprovação, agora é 13,1%. Ou seja, aumentou. Ao invés de diminuir a taxa de desemprego, aumentou o desemprego. E também aumentou o trabalho informal. Nós, talvez aí da tradição, né, pela capoeira, ser tão esmagada ao longo da história, né, sofrer tanto do ponto de vista de ter um direito mínimo, né, que a gente comemorou aí o fato dos mestres terem ganhado um certo reconhecimento e tal, mas ainda muito longe do mínimo, muito longe do mínimo. É importante a gente lembrar que o salário mínimo, pelo que diz a Constituição, ele deveria garantir que uma família de até 4 pessoas conseguisse, por exemplo, se manter do ponto de vista da moradia, segurança, saúde, educação, transporte. O salário mínimo hoje, de acordo com a Constituição, deveria ser R$ 3.896. Vocês sabem quanto que é o salário mínimo hoje? 900. Quem sabe? 948. 954. Dói, né, cara? Porque cada real ali é doloroso. Se é fato que todos os governantes até hoje, desde a aprovação da Constituição, Vai aumentar só 40 pila. vão aumentar 40 pila. No ano de janeiro do ano que vem. Desde 88, os nossos governantes eles são criminosos, porque eles não cumprem a Constituição. Se a Constituição diz que o salário mínimo tinha que ser mínimo para esse quantitativo de elementos que a gente precisa para viver, e hoje esse valor seria 3.896 e está sendo pago 954, significa que a Constituição não está sendo cumprida. Mas a gente não precisa olhar só para ela, a gente tem que olhar para aquilo que está mais urgente aqui e no agora. A reforma trabalhista, ela mudou as relações de trabalho. O primeiro ponto que eu trouxe foi esse, né, do ponto de vista da condição. Agora é mais fácil para o empregador contratar alguém com menos direitos trabalhistas. Vou dar um outro exemplo para vocês. Pela nossa CLT, que é a nossa consolidação das leis do trabalho, né, é a lei que determina aquela carteirinha azul que a gente tem e que a gente entrega a cada novo emprego que nós conseguimos. Ela dizia que a gente tinha direito, num regime de trabalho de 8 horas, de ter no mínimo 1 hora de almoço. Pela lógica atual que as relações se dão, a lógica da produtividade, aquele que render mais, ganha mais. O trabalhador que ganha muito pouco, se dispôs a abrir mão, por exemplo, dessa 1 hora de almoço. Não, eu faço só 15 minutos, que assim, ó, eu ganho 45 minutos aí de hora extra. A nova reforma trabalhista, ela permite isso. E a gente pode pensar assim, pô, isso não é ruim. Agora o cara quer trabalhar mais, ele ganha mais. Não, gente, ele não ganha mais. Porque esse é um direito que lá na frente vai fazer muita falta para ele. Às vezes, principalmente a juventude, a gente tem aquele olhar assim, ó, eu vou ganhar o mundo, eu vou conquistar o mundo e tal, e não se dá conta que está acabando com a sua saúde, por exemplo, com a sua força de trabalho, nesse momento, exigindo-se a mais, e depois, quando não tiver mais condição, se você for um trabalhador agora na reforma trabalhista, contratado nesse regime intermitente, você não tem mais emprego. Você não tem mais emprego.
você não tem mais estabilidade. E é importante que a gente entenda isso, e aí separando também o que é direito e o que é privilégio. O segundo ponto da reforma trabalhista, que eu acho que é bem importante, é a discussão sobre o que diz a lei e o que nós vamos negociar. Na capoeira, a gente, pelo menos eu aprendi, não pode ser que não sei, eu aprendi que a gente tem que respeitar o nosso mestre, né? O nosso mestre é a pessoa mais antiga, a pessoa mais experiente, a pessoa que pode nos dar uma noção mais ampla do que é aquilo que eu estou aprendendo. Isso não significa que o aluno não pode ensinar, claro que não. Pelo contrário, o mestre também aprende com o aluno, mas ele tem uma prerrogativa, que é ensinar. E o aluno tem a prerrogativa, que é aprender. Se nessa relação alguns ensinam e alguns aprendem concomitante, há uma separação. A partir do momento em que a lei, que dizia assim, ó, por exemplo, o mestre tinha um poder, digamos assim, mas agora ele está... essa lei que o mestre instituiu lá no grupo, ela não tem mais tanto valor quanto o valor de dois alunos que resolverem negociar entre si. Estou dando um exemplo da capoeira, mas eu quero que vocês olhem, por exemplo, uma empresa. Tá? Uma empresa tem o dono da empresa e tem os seus funcionários. O dono da empresa, por ser o que mais tem capital, obviamente ele é o que mais tem poder. É óbvio isso, não é? Só que a lei lá aprovada, a CLT e tal, ela dizia algumas coisas para esse empregador que ele simplesmente não poderia fazer tal coisa. Por exemplo, se eu te mandar embora, eu vou ter que pagar o teu FGTS. Eu vou ter que pagar uma multa por estar te mandando embora sem justificativa no valor de 40% lá em cima do teu FGTS. Com a reforma trabalhista aprovada, gente, isso acabou. Agora existe a possibilidade de negociar sobre ou acima da legislação. É o famoso negociado sobre o legislado. Nesse momento, o que acontece? O patrão e o trabalhador, eles negociam um acordo para que o trabalhador possa ser demitido e o patrão não precise pagar tudo que ele tem que pagar. Gente. E eu quero que vocês observem que o problema da reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela não foi feita para ajudar o dono da quitanda da esquina, tá? Ou daquela empresa que está prestando serviço para arrumar celular ali no camelódromo. Não é. São as grandes indústrias, os grandes empresários, aqueles que realmente têm muito capital. Para esses, o trabalhador destas empresas só perdeu. Só perdeu. E essa perda da reforma trabalhista, ela se acentua no terceiro ponto, né? O primeiro, condições de trabalho. O segundo, que eu falei agora, negociado sobre o legislado. E o terceiro, em relação à justiça. A justiça do trabalho, embora muitas vezes ela ficasse do lado do patrão, a gente tinha muita lei que nos amparava. Tinha muita empresa internacional que não queria vir para o Brasil, porque dizia assim, o Brasil tem muito direito trabalhista, nós não vamos lá. A gente quer ir lá se a gente puder explorar a força de trabalho, que alguns chamam de mão de obra, como se o resto não contasse. Conta muito, e a gente tem que se valorizar. Muitas vezes na capoeira a gente está mais preocupado em desvalorizar o outro do que perceber que nós estamos tudo no mesmo lado, né? Que o inimigo ele está fora da roda, ele está fora da roda, e é esse inimigo de fora da roda que aprovou, por exemplo, essa lei da reforma trabalhista. Na justiça do trabalho agora, com a flexibilização, ficou mais flexível, sabe aquela abertura, aquele espacate que eu fazia, agora ele faz e ele dá a volta lá, arranca a perna fora, porque não é o patrão que está fazendo, tá? O patrão só está mandando. Com a flexibilização das leis do trabalho, a justiça do trabalho agora, ela tem a faca e a colher para cortar o trabalhador no meio. E cada vez que um trabalhador, por exemplo, é desligado de uma empresa, ele não tem mais todo aquele quantitativo de direitos que ele tinha. Ele não pode mais reivindicar. Né? Por exemplo, a questão do banco de horas, né, que existia e tal. Agora, se a empresa te contratar para você trabalhar menos de 30 horas por semana, ela vai te contratar sem a garantia de todos os outros direitos que existiam antes. Você não vai mais ser um trabalhador empregado, você vai ser somente um prestador de serviço.
Na capoeira isso é muito comum. Quantos capoeiristas, professores, mestres que dão aula em escola particular, por exemplo, e a quantidade de horas não dá 10 na semana. Com a reforma trabalhista, essas horas agora contam apenas como uma prestação de serviço e não como um emprego. Com isso, o trabalhador não tem mais quantitativos de direito que ele tinha antes, relacionado ao percentual de férias, a como pagar o FGTS do trabalhador, né, ao adicional por um caso de licença maternidade, por exemplo, e tantos outros direitos.